Mas como que eu narro um período histórico que se conhece tão pouco? Ah, mas para narrar um período histórico você precisa de um realismo histórico. Você precisa ler vários volumes de história. Você tem que se ater aos fatos da época. Porque naquela época tem algumas coisas que eram normais e hoje as pessoas já não aceitam mais. Então não tem como narrar um período histórico de forma realista. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu quero falar com vocês hoje sobre o Book of Storyteller Secrets e trazer várias sacadas. Ah, agora eu saquei! De como você pode narrar uma história na Idade Média que tenha uma imersão, mas ao mesmo tempo que seja divertida para todo mundo que está jogando. Fala bebê, aqui quem fala é o Pontes e bem-vindas, bem-vindos ao Fábulas Cotidianas RPG. E hoje quero começar com vocês um novo quadro, quer dizer, na verdade não é um novo quadro, é o primeiro quadro, porque os outros vídeos que a gente tem são séries. É verdade. Eu quero começar com vocês uma série de vídeos no qual a gente vai falar de análise de suplementos para Vampiro: A Idade das Trevas. Mas espera aí, Pontes, já tem um outro canal que faz análise de livro? Ah, ele tá copiando o Lucas do Droga de Canal, olha lá, tá copiando o Lucas do Droga de Canal. Galera, na realidade eu quero agradecer ao Lucas do Droga de Canal, que super incentiva esse canal aqui também, e quem eu admiro demais o trabalho que ele tem feito aqui no YouTube, fazendo a saga das edições, começando ali com Vampiro à Máscara, a primeira edição, e ele tá fazendo a saga das edições conforme os anos. E eu cheguei até a conversar com o Lucas, falei, Lucas, e aí, você vai falar dos livros também de Vampiro: A Idade das Trevas? Não estava muito no planejamento dele, então eu decidi trazer isso aqui para vocês. Tô fazendo nada, vamos nessa. Inclusive, Lucas, um grande abraço. O Lucas, inclusive, me ajudou demais nesse vídeo, compartilhando como ele faz o fichamento, como ele estuda os livros, como ele prepara o roteiro. Isso aqui é um vídeo que eu tava querendo fazer há muito tempo, enrolando, porque eu tenho medo desse negócio aqui, falando diretamente com a câmera. É diferente quando a gente tá com mais pessoas. E, Lucas, só tenho te agradecer, cara, por toda a ajuda que você tem dado e principalmente pela sua amizade. Você é um fofo. Tamo junto. Não posso deixar de mencionar aqui também o Marajá, que é uma grande inspiração, um parceiro, gente boa, patrão. Muito obrigado por todo o apoio que você tem dado, também pela sua amizade. Se você não conhece ainda o canal do Marajá, que é o Alpha RPG, link aqui na descrição. Vai lá que tem conteúdos maravilhosos de uma paixão minha também, que é Vampiro: A Idade das Trevas. E não posso deixar também de mencionar o Matusalém mais querido de todos, Rô Amadeu, dos Segredos de Narrador, que, incentiva muita gente, faz tanto pela comunidade. Rô, que saudade dos seus vídeos. Ah, os chats de terça, a lore dos clãs. Foi há 84 anos. Um grande abraço por você ser um incentivador da comunidade e por fazer tanto por tanta gente. E eu não posso deixar de mencionar aquele que é uma máquina de fazer conteúdo aqui para o YouTube, o Henrique do 753 Club. Olha, o Henrique fala de vários cenários de Storyteller. Tem vídeo de múmia, de mago, de wraith, de vampiro, de lobisomem, de demônio, de Aeon Flux. Na verdade, Aeon Flux é aquele filme com a Charlize Theron. Tem um vídeo lá de um outro sistema que eu não sei, que eu não conheço. Vão lá, 753 Club, link aqui na descrição. E eu sei que vocês já estão reclamando que vai tá muita charopada, muita rasgação de seda, muito mela cueca, mas eu preciso agradecer as pessoas mais importantes na minha vida, que são as minhas filhas, a Mel e a Gu, que me dão um grande apoio também para fazer esse canal, e a minha noiva linda, maravilhosa, morena do meu coração, Letícia. Muito obrigado por toda a motivação e por todo o apoio que vocês me dão na vida pessoal. No mundo das trevas da vida real, vocês são a luz no meu coração. Nossa, mas que rasgação de seda! Mas como eu disse, hoje eu quero começar a falar com vocês sobre o Book of Storyteller Secrets, que é um suplemento para Vampiro: A Idade das Trevas. Considerações iniciais. Hoje eu quero trazer para vocês algumas dicas de como você pode começar a criar a sua história que se passa no mundo das trevas medieval. E embora esse vídeo seja muito focado num suplemento que é para Vampiro: A Idade das Trevas, ele não está limitado somente a um cenário.
você pode usar todas as informações que eu estou trazendo aqui para criar uma história de lobisomem, uma história de fadas, de magos, de demônios talvez, enfim, o cenário que você quiser, você pode usar as dicas desse vídeo. Então fica até o final que tem muita coisa bacana que você pode tirar desse vídeo. Para narrar um período histórico, eu preciso necessariamente ser um professor de história? Preciso ter um realismo histórico? Mas, Pontes, o que é realismo histórico? Antes de tudo, eu não sou professor de história e tudo que eu vou trazer aqui é com base na minha opinião, do que eu já li, do que eu conheço. Então, você que tem mais conhecimento, por favor, dê dicas pra gente. Vamos fazer isso aqui uma comunidade para que a gente se ajude e não que a gente fique apontando os dedos e que tem que ser assim ou tem que ser assado. Não tô querendo cagar regra aqui, mas eu quero trazer algumas discussões de como a gente pode pensar de fazer uma mesa que se passa na Idade Média, mas que seja divertida e, principalmente, segura para todo mundo que está jogando. De uma forma muito resumida, o realismo histórico ele busca explorar como as pessoas pensavam, como elas agiam, como era a vida cotidiana das pessoas do medievo. E eu preciso dizer uma coisa para você, por mais que você leia, por mais que você assista documentários, por mais que você explore os textos da época, é impossível você pensar da mesma forma como as pessoas pensavam na época medieval. Vamos colocar desse ponto. Para que você pense de fato como uma pessoa da época medieval, você vai ter que desprender de muitas crenças, de muitas questões que você já aprendeu, esquecer muito do que a gente é bombardeado pela cultura pop, pelos romances e até documentários. Sim, documentários têm um estilo de narrativa, ele quer te levar a pensar de uma certa forma. Eu sou editor de vídeo, eu sei. O realismo histórico, na minha opinião, ele é impossível de você trazer para uma mesa. Partindo desse princípio, por que precisaria de fato de um realismo histórico? Afinal, preciso fazer uma revelação para alguns de vocês. O RPG é só um jogo. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Muita gente deve estar nesse momento... Eu quero trazer a discussão de que, sim, o RPG é só um jogo. E eu sei que existem muitas discussões de que não, mas o RPG é uma forma de arte. Eu acho que o RPG pode ser uma forma de arte, mas como base ele é um Rolling Play Game, um jogo de interpretação de papéis. É para ser divertido. E é lógico que a gente pode trazer o que é diversão, mas aí já ficaria um assunto meio filosófico e tudo mais. O meu ponto é que as pessoas que estão jogando uma mesa que se passa na Idade Média, no fundo, elas querem se divertir. Então, lógico que elas querem ter uma imersão e acreditar que estão na Idade Média. Mas se você, como narradora ou narrador, começar a se focar muito, a enrijecer e engessar aqueles fatos históricos e de que a história não pode ser mutável dentro da sua mesa, que aquilo aconteceu daquela forma, que tal personagem histórico ele não pode morrer, tudo tem que acontecer como estão nos livros de história, as pessoas que estão jogando provavelmente vão se sentir impotentes e aqueles personagens que deveriam ser os protagonistas da história vão ser meros coadjuvantes, talvez meros figurantes em todo aquele plano histórico. A minha principal dica é: mescle fatos históricos com a diversão. Você pode usar fatos históricos. Eu acho sensacional se você é um professor de história, se você é um entusiasta, se você já leu muito sobre história, você trazer os seus conhecimentos. Na verdade, é ideal que a gente traga os conhecimentos que a gente tem em vida, as referências de livros, filmes, documentários, de cultura pop para dentro da mesa, até coisas da nossa vida, mas de uma forma que seja divertida e principalmente segura. O que nos leva a um assunto muito importante, que são os temas sensíveis. Ah, mas Pontes, a gente sabe que na Idade Média era normal ter estupro. A mulher não podia falar, não existia mulher guerreiro nem cavaleiro naquela época. Todo mundo sabe que na Europa medieval não existiam negros. E como tem especialista falando isso aí?
Galera, vamos tratar uma coisa muito importante aqui. Sim, existiam algumas coisas na Idade Medieval que, se a gente olhar com os olhos de hoje, a gente fala assim, velho, essa galera era pirada. Mas na minha opinião, você não deveria usar este realismo histórico para querer normatizar coisas, barbáries dentro da sua mesa. Lembre-se, isso é só um jogo. O que eu não quero dizer é que você não deva tratar de temas sensíveis. Se a proposta do seu jogo é tratar justamente temas de terror e horror, e se a gente está falando justamente de mundo das trevas, que seria o nosso mundo de uma maneira muito mais corrupta e sombria, não acho que você não pode tratar desses temas, mas precisa ser muito conversado na sua mesa. Se você vai tratar de um tema muito sensível, você precisa entender se as pessoas que estão jogando com você, elas querem ter isso. E uma coisa muito importante é, por que você vai tratar sobre isso? Será que isso é obrigatório? Não, não é obrigatório, na minha opinião. Então pense muito bem do que você quer tratar, de como você quer discutir, talvez trazer esses temas de uma forma a criticar esse tipo de comportamento e não em exaltar e normatizar. Novamente, eu não quero ser moralista e dizer que não, mas aí tem que ser um mundo de fadas e elfos e saltitantes que tem um pote de ouro no final do arco-íris. Não é isso que eu estou dizendo, mas converse com as pessoas que estão jogando com você e não use o realismo histórico novamente para trazer uma coisa como sendo obrigatória. Vamos trazer exemplos mais simples. Uma jogadora quer fazer uma cavaleira templária. Ela tem fé verdadeira, ela foi sagrada cavaleira, ela é uma membra muito importante dentro da ordem. Ah, mas naquela época não existiam guerreiras, não existiam mulheres dentre os templários. E daí? É a sua mesa. Faça isso acontecer. É a sua versão da história. O livro em questão que eu estou falando justamente fala sobre isso, que você não deve ficar se atrelando a fatos históricos para engessar a sua mesa. É a sua versão da história, então faça que ela seja divertida. E eu gosto muito justamente dessa questão de como criticar esses tipos de comportamento a uma forma sim de a gente ter diversidade. E isso nos leva a um outro assunto muito importante, em que período a sua história vai se passar? Os livros que eu estou falando em questão, de Vampiro e Idade das Trevas, da primeira edição, se passam no final do século XII, mais especificamente no ano de 1197. Ao começar a criar a sua história que se passa na Idade Média, é muito importante você pegar talvez um fato histórico. Você pode pegar como referência um livro base, ou talvez um suplemento de um livro de RPG, ou você pode usar ali as referências que você tem dentro dos livros de história, talvez um capítulo. Você quer falar sobre a Quarta Cruzada e a invasão dos exércitos em Constantinopla, ou talvez você queira tratar sobre como Saladino entrou em Jerusalém, Guerras dos 100 Anos, o período em que Joana d'Arc estava viva, ou talvez na Sexta-feira 13, no qual os Cavaleiros Templários foram queimados em praça pública. Ou seja, a minha dica é: pegue um período histórico, um fato histórico e coloque aquilo como pano de fundo e, a partir daí, crie os personagens, comente o que está acontecendo no mundo, como era a visão das pessoas na época, quais os fatos políticos, como era a região. Sim, estude, isso é muito bom. O RPG me fez abrir um horizonte de novos conhecimentos que talvez de outra forma eu não teria tanto interesse na escola. E use esses fatos como um alicerce para construir a sua crônica a partir daí, mas não se engesse a partir deles. Por exemplo, Ricardo Coração de Leão diz nos livros de história que morreu com uma gangrena causada por uma flechada, mas talvez na sua história ele pode morrer através de um combate contra um dos personagens, ou talvez um dos personagens consiga usar ervas e tudo mais para fazer com que ele fique vivo. Imagine a mudança que isso causaria na história dentro do seu jogo. Será que Ricardo Coração de Leão, ao invés de João, seria um rei mais benevolente? Ou seria muito pior? Por exemplo, o Tarantino, ao fazer um filme maravilhoso que é Bastardos Inglórios, que se passa na França invadida pela Alemanha nazista, ele
caga para a história e ele dá ao final do filme ao que ele quer. Enfim, se você não sabia disso, spoiler. Ou um filme até mais recente do Tarantino, que é Era Uma Vez em Hollywood, no qual ele pega um fato histórico tenso, que é um massacre que aconteceu pela família Manson, e ele dá a versão dele a esses fatos históricos. Então pense o RPG como o seu filme do Tarantino, é a sua versão da história. Faça de uma forma que seja divertida, que seja entretida e que seja segura para as pessoas que estão jogando com você. A minha ideia não é que você não possa usar os conhecimentos de história para fazer uma boa imersão dentro da sua história que se passa na Idade Média. A gente sabe que os conceitos que a gente tem hoje sobre infância, casamento, amor e vários conceitos que a gente tem na sociedade não se aplicavam àquela época. Então, você pode mesclar como era naquela época e como é hoje e criar uma mesa que seja divertida para todo mundo. E eu quero deixar aqui duas referências super legais que vocês podem usar. A primeira dica que eu quero trazer para vocês é O Outono da Idade Média, do Johann Huizinga. Enfim, não falo suave. Ah, mas Pontes, você falou que não preciso me preocupar com realismo histórico. Ah lá, tá vendo, ó? Falou que não precisava se preocupar com realismo histórico, mas tá passando um livro de história. Esse livro é muito legal para que você tenha um conhecimento pessoal. Eu gosto muito do Outono da Idade Média pelo seguinte, ele foge muito daquelas coisas do que isso aconteceu no ano de tal e tal e tal. E foca justamente na vida cotidiana das pessoas, de como as pessoas sentiam afeto, como elas sentiam angústia, como era o sofrimento, como era o luto na Idade Média, como era a vida cotidiana. E novamente, realismo histórico, você vai poder estudar e talvez entender um pouco mais de como as pessoas eram, mas você nunca de fato vai pensar como um homem medieval. Pelo menos eu espero que não. E a referência de filme que eu trago para vocês é O Último Duelo, que foi o último filme dirigido pelo diretor Ridley Scott, que foi o diretor de Alien, Gladiador, Cruzadas e tantos outros sucessos no cinema. Traz uma história que se passa no medieval. É um filme muito bacana, inclusive, que você pode pegar como referência de como discutir temas sensíveis dentro da sua mesa, a uma forma a criticar essas coisas e a fazer a sua mesa a pensar sobre esses fatos. Uma vez que ele trata justamente sobre um caso de abuso sexual na Idade Média, sobre a perspectiva de 3 personagens, 2 homens e uma mulher, e como cada personagem conta como aconteceram as coisas, que entra aí uma questão filosófica de que talvez não exista uma verdade, mas versões da verdade. E é isso, bebê, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu quero falar sobre a geografia das Ilhas Britânicas e como os clãs, qual as outras raças sobrenaturais existiam ali no período da Idade Média, com base lá no livro do Book of Storyteller's Secret. E deixa aqui nos comentários como você se prepara para criar um personagem da Idade Média e você, narrador, como você cria a sua história na Idade Média. Novamente, o que eu trouxe aqui é a minha opinião, não é a verdade absoluta. E se você gosta desse assunto, eu vou deixar aqui duas sugestões de vídeo. O primeiro, que é o nosso vídeo da Giovanni Chronicles, que é uma série maravilhosa que muita gente tem gostado, que se passa no ano de 1444, que conta a ascensão do clã Giovanni e a derrocada, a queda do clã Capadócio. E desse lado aqui, um outro vídeo que é o nosso vídeo de Mar do Esquecimento, que é ambientado no cenário de Aparição e Esquecimento, que se passa no ano de 1503. Então, se você gosta de cenários históricos, considere, vá lá, assiste. Um abraço!